Vamos lá, gente, tudo bem? Vamos terminar de falar sobre o átomo de hidrogênio, tá? E eu tenho uma pergunta aqui para fazer para vocês que é a seguinte: qual é o valor mais provável de R, tá? Em algum estado do átomo de hidrogênio? O que é o R, né? Bom, aqui está o próton, o elétron está em algum lugar, né? E a distância entre o próton e o elétron é este vetor aqui, cujo módulo nos dá a distância entre o próton e o elétron. Então a pergunta, na verdade, é a seguinte: qual é a distância mais provável entre o próton e o elétron no átomo de hidrogênio? Né? Qual a distância mais provável? Se eu tivesse que olhar, né, e ganhar dinheiro por isso, vamos dizer, se eu encontrasse o elétron ali, onde eu devia olhar para ter a maior probabilidade de encontrá-lo? Né? Onde é mais provável encontrar o elétron, né? A distância mais provável, né? Tá? Não é o lugar exato. Cuidado com isso, tá? A pergunta não é o lugar exato, mas é a distância entre o elétron e o próton, tá? Isso fica claro quando a gente olha uma coisa como essa aqui, essa figurinha, né? Que nos diz todas as coordenadas de um elétron, aqui em notação de coordenadas esféricas, né? Então, a posição do elétron exata é dada por R, θ e φ, os dois ângulos e a distância. Então, por exemplo, aqui, né? Esta aqui é a posição do elétron. A pergunta que eu fiz antes é a seguinte: qual é a distância mais provável? Então, poderia ser aqui, todos esses pontos, né, estão à mesma distância, apesar de estarem em posições diferentes, né? Então a pergunta, na verdade, é: qual é a probabilidade de encontrar o elétron nesta casca esférica? Né? Porque qualquer ponto desta casca esférica está à mesma distância do centro, onde está o próton, né? Então eu quero saber o seguinte: seja lá qual for o θ e o φ, qual é a probabilidade de encontrar o elétron a uma distância r? Essa é a pergunta. Tá bom, gente? Bom, como a gente calcula mesmo probabilidades, vocês lembram disso? Bom, basicamente é isso aqui, ó, né? Você tem que fazer o módulo da função de onda ao quadrado vezes o elemento de volume. Eu chamo de dr vetor aqui, não é um vetor, é um elemento de volume, né? Esse dr vetor, na verdade, em coordenadas esféricas, é r ao quadrado seno de θ dr d θ d φ. É isso, né? É um elementozinho de volume aqui em alguma posição, tá? Em coordenadas cartesianas seria dx, dy, dz, né? Em coordenadas esféricas não é só dr, dθ, dφ. Aparece aqui também o jacobiano da transformação, aquela coisa que vocês veem em cálculo 3, né? Que em coordenadas esféricas é r ao quadrado seno de θ. Né? Então, basicamente, ó, o módulo ao quadrado da função de onda vezes o elemento de volume nos dá a probabilidade de encontrar o elétron neste elementozinho de volume aqui. Né? Então, aqui está a expressão completa. Ó, módulo ao quadrado da função de onda, que pode depender das três coordenadas, vezes o elemento de volume, nos dá a probabilidade de encontrar o elétron, né, com o R em R e R mais dr, certo? O θ em θ mais dθ, né? E o φ em φ e φ mais dφ, sendo que o dφ é muito pequenininho, né? Então, basicamente isso aqui, né, essa expressão nos dá a probabilidade de encontrar o elétron naquela posição, né, a menos de um fatorzinho muito pequeno, dr, dθ, dφ. Né? Essa é a ideia. Vezes r ao quadrado seno de θ. Bom, mas a minha pergunta é diferente. Eu quero saber a probabilidade de encontrar o elétron em R, entre R, né, e R mais dr, para qualquer θ e φ, ou seja, nesta calota esférica. Qual é a probabilidade de que o elétron esteja, né, em algum lugar desta calota esférica aqui de espessura dr? Né? Eu vou chamar isso de P de R dr, sendo que o P de R, né, eu tenho que achar
qual é o valor, né? É uma expressão vezes dr, porque isso aqui não vai ser uma densidade de probabilidades, né? P de R dr é a probabilidade de encontrar o elétron entre R e R mais dr para qualquer θ e qualquer φ, ou seja, nesta calota aqui, em qualquer lugar desta calota. Eu vou chamar isso de P de R dr. E vou agora tentar encontrar uma expressão para P de R, né? Então, P de R dr, o que que é? É pegar a densidade original, completa, e integrar em θ e em φ. Percebem? Né? Se eu quisesse saber para algum certo valor de R, né, entre, sei lá, entre um certo A e B, eu integraria também em R. Ficou claro, gente? Né? Se eu quisesse saber também, né, qualquer θ, qualquer φ e o R entre A e B, qualquer valor de A e B, eu faria a integral dr aqui entre A e B. Se eu quisesse saber em qualquer R também, né, eu faria em 0 até infinito, né? Qualquer θ, qualquer φ, perdão, que é o último aqui, né? Qualquer φ, qualquer θ, qualquer R. Isso aqui eu sei que vai dar 1, porque a função está normalizada, né? Mas se eu quiser saber entre quaisquer A e B, eu faço a integral entre A e B. Se eu quiser saber, portanto, né, entre R e R mais dr, eu faço essa integral aqui, entre R e R mais dr. Né? Com R entre R e R mais dr. Tá bom? Acho que até aqui tudo bem, né? Espero. Tudo bem, gente? Então eu integro, né, para qualquer θ e qualquer φ, já que é isso que eu quero, né? Nesta calota esférica aqui, θ vai de 0 até π, né? O θ é esse ângulo aqui que vai de 0 até π. O φ vai de 0 até 2π, que é o ângulo no plano xy. Já o R vai só de R até R mais dr. Bom, agora, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês, que essa integral aqui é fácil de você determinar. Integral, deixa eu colocar mais para cá, integral entre R, vou colocar assim, um x genérico, tá? X e x mais dx. De uma função f de u du, né? É mais ou menos o que eu tenho aqui em relação a R, né? Integral de alguma coisa que depende de R, uma função de R, entre R e R mais dr. Então aqui eu estou fazendo isso, a integral entre x e x mais dx, tá? E para não confundir aqui, eu estou trocando a variável, uma função de u du. Bom, o que é isso aqui? Isso aqui, se essa função f for a primitiva, vai ser f de x mais dx menos f de x, né? Todo mundo concorda, não? Né? Por que é esse f? É a função cuja derivada, né? Ou seja, f' de x é igual ao f de x. Ou f' de u igual a f de u, qualquer variável, né? Você chamar aqui o x de u, tudo bem, né? Entende, não? Então, né, esta função f é a primitiva, ou seja, é a função cuja derivada é o f'. Né? Então, essa integral é igual a isto daqui. Agora eu vou fazer um truque, ó, que é dividir por dx e multiplicar por dx, o que não altera nada, né? Eu dividi e multipliquei pelo mesmo valor. Agora, o que é isso aqui, ó? O que é isso, gente? Veja, ó. Vou fazer um gráfico aqui. Se eu fizer um gráfico aqui de x e aqui f de x, vamos supor que o gráfico seja isso aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, né, o x, aqui seria o x mais dx. Eu estou exagerando o dx deveria ser um número muito pequeno, né? Então x mais dx deveria estar bem próximo ali do x. Depois eu faço o dx tender a zero, né? Aqui eu tenho, então, o f de x. E aqui o f de x mais dx. Bom, quando eu faço, então, f de x mais dx menos f de x, eu estou pegando este lado aqui, né? Desse triângulo. E dividindo por este aqui, né? Que esse aqui é o dx. E aqui é a diferença, f de x mais dx menos f de x. Então, fazendo esta divisão aqui, eu vou obter a inclinação desta reta, né? E quando eu faço o dx tender a zero, eu vou obter o quê? A derivada.
Então isso daqui tudo é a derivada da função fzão. Que é o quê? Qual é a derivada da função fzão? É o fzinho. Então isso aqui é igual a f de x dx. Tá? Então a integral entre x e x mais dx de uma função é exatamente igual a f de x dx. Tá bom? Desde que o dx seja um número muito pequeno, né? Em outras palavras, essa integral aqui é a área debaixo da curva entre x e x mais dx. Tudo bem? Como sempre, né? Tá bom, gente? Bom, vou apagar isso aqui tudo porque não preciso mais dessas coisas. A gente já concluiu a respeito disso. E aí o que eu posso dizer então, né? Em outras palavras, essa integral aí, eu posso simplesmente desconsiderar, né? Não preciso fazer essa integral. Não precisa, né? Porque a gente acabou de ver, né? A integral entre r e r mais dr, de qualquer coisa aqui, né? dr é essa coisa dr. Então, é a mesma coisa que não fazer nenhuma integral em r, né? Ok? E aí, gente, vejam, né? Que esse dr aqui deste lado cancela com este, né? E eu obtenho uma expressão para P de R, que é esta fórmula zona aqui, tá? Isso daqui é uma densidade de probabilidade radial, que é o que eu estava querendo encontrar, né? Quando eu falei aqui, ó. Ela vai me dar, né, a maneira de calcular a probabilidade de encontrar o elétron a alguma distância do próton, tal que P de R dr é o que eu estou falando, essa probabilidade de encontrar R num limite ali entre R e R mais dr, qualquer θ e qualquer φ, ou seja, encontrar o elétron em algum lugar desta calota esférica aqui, desta casca esférica, melhor dizendo, né? Desta casca esférica. Não importa onde, tá? O elétron pode estar aqui, pode estar ali, né? Pode estar aqui. Eu não sei exatamente onde na calota esférica ele está. Eu sei que está na calota, né? Esta aqui é a probabilidade de que isso aconteça. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro. No próximo vídeo eu vou resolver, então, para o estado fundamental do átomo de hidrogênio, tá bom? Então, não saiam daí que eu já volto. Até a próxima.